A paz do Senhor Jesus para todos, é um motivo de grande alegria, de grande satisfação poder falar com vocês, me dirigir a vocês através deste vídeo. Hoje nós estamos dando início ao nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, de uma forma diferente do que nós estamos habituados, mas graças a Deus que temos a oportunidade de juntos aprendermos um pouco da palavra do Senhor, de ser edificados na palavra do Senhor. Esse trimestre que está se iniciando, nós vamos estudar a Epístola de Paulo aos Efésios. Esse vai ser a nossa base ao longo dos 3 meses. E nós temos um tema central. O tema central para o nosso trimestre é o seguinte: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então esse vai ser o tema que vai nos dar o norte ao longo desses 3 meses. E dentro desses 3 meses nós vamos ter as várias lições, que são os subtemas, mas sempre guiados por esse tema. A igreja eleita, a igreja que é remida pelo sangue de Cristo, a igreja que é marcada, autenticada pelo selo da promessa, que é o Espírito Santo. E todos os nossos estudos baseados na Epístola de Paulo aos Efésios. Essa primeira aula ela é uma aula mais introdutória, mais contextual, para nos apresentar o contexto da Epístola de Paulo aos Efésios e o seu tema principal, uma visão um pouco mais panorâmica, e a partir das próximas aulas a gente vai aprofundando um pouco mais, seja através de vídeo, seja presencialmente, mas de forma que nós vamos ser, com certeza, edificados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Essa primeira aula eu quero focar com vocês naquilo que é o propósito da Epístola de Paulo, direcionada aos Efésios, mas não apenas aos Efésios, direcionada à igreja como um todo. Uma das coisas que Paulo vai ressaltar e que Paulo vai apresentar nessa epístola é a igreja no sentido universal. Não estou falando de universal do Edir Macedo, obviamente, eu estou falando da igreja. A igreja no sentido universal, no sentido amplo da palavra. Aquela que nós podemos chamar de a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. A igreja com I maiúsculo. Quando nós falamos de igreja com I maiúsculo, de igreja nesse sentido universal, nós estamos falando da igreja como a junção de membros, de cristãos, de crentes verdadeiros, de todas as épocas, de todas as eras, de todas as nações, de todas as denominações. Nós estamos falando daqueles que juntos, por serem fiéis a Cristo, formam a noiva do Cordeiro, formam o corpo de Cristo. Não estamos falando da denominação A, da denominação B, não estamos falando de uma igreja no sentido étnico, no sentido nacional, ou no sentido local, mas sim da igreja no sentido amplo da palavra. Então, quando Paulo escreve essa carta aos cristãos que estavam em Éfeso, que Tíquico acaba levando e entregando, ele não está endereçando essa carta apenas para aqueles cristãos, mas ele está endereçando essa carta para o conjunto da cristandade, para o conjunto dos cristãos, de todos os locais e de todas as épocas. Ele está direcionando essa carta para mim, para você, para todos nós. E é uma das coisas que nós precisamos nos lembrar e que Paulo vai falar nessa carta, é acerca da unidade do corpo de Cristo, da igreja como sendo uma. Então a igreja com I maiúsculo no sentido universal, ela é uma junção de pessoas, de crentes verdadeiros, de todos os lugares, uma. Quando nós lembramos desse conceito de igreja, e é fundamental isso para nós hoje, nesse tempo que nós vivemos, nós temos que entender que precisamos deixar de lado as nossas diferenças pessoais, as picuinhas, os egos, os interesses pessoais, as disputas vãs, e nos unirmos como membros de um só corpo, com tolerância um ao outro, com
respeito um pelo outro, suportando um ao outro, encorajando um ao outro, orando um pelo outro. É isso que a Bíblia ensina, é isso que a Bíblia instrui. Eu, como assembleiano, devo orar pelos meus irmãos batistas e presbiterianos e luteranos, assim como espero que eles também orem por mim, que sou assembleiano. Temos algumas diferenças interpretativas em algum ponto ou no outro, mas isso não nos torna rivais, arqui-inimigos. Não é necessário que nós saímos por aí brigando e degladiando um ao outro para ver quem é que está certo, quem é que tem a razão, quem é que é melhor, quem é que é pior, quem é que é mais santo, quem é que é mais puro. Nós precisamos nos concentrar naquilo que é mais importante, naquilo que é essencial das Escrituras, naquilo que não pode haver discordância. Há um núcleo de doutrina, um núcleo dogmático, podemos dizer assim, em que para você ser cristão você tem que crer nisso, você tem que defender isso. Eu não quero entrar no mérito dessa questão para a gente não perder o foco e nem alongar demais esse vídeo, essa aula, mas nós temos que entender que há um núcleo de fé no qual precisa haver concordância, mas existem outras coisas que são diferentes, que são paralelas, e que nessas coisas deve haver a liberdade e o respeito. Como disse Agostinho de Hipona, ele diz, olha, no essencial a unidade, no não essencial a liberdade, e em todas as coisas o amor. É isso que ele diz, o que ele quer dizer com essa frase, é justamente aquilo que Paulo apresenta à igreja, aos Efésios, ao falar da igreja como sendo o corpo de Cristo, como sendo a noiva do Cordeiro. É um corpo com muitos membros, esses membros são diferentes, têm funções diferentes, têm características diferentes, mas estão ligados um ao outro dentro de um mesmo corpo e tendo apenas um cabeça, que é Cristo. Então, uma das coisas que Paulo vai apresentar nessa epístola é Cristo como o cabeça da igreja e a igreja como o corpo de Cristo, também a igreja como a noiva de Cristo. O corpo, aquele que está ligado e submisso ao cabeça, que é Cristo, e a noiva, aquela que está preparada, ataviada, sem manchas, esperando o seu noivo, que é Cristo. Paulo vai apresentar esses conceitos para nós ao longo da sua epístola aos Efésios. A epístola de Paulo aos Efésios, ela é uma das obras mais maravilhosas do Novo Testamento. Ela é chamada de uma das coroas dos escritos paulinos, junto com a carta aos Romanos. Ela é uma carta que tem um conteúdo muito profundo, apesar de ser poucos capítulos, de ser uma carta curta. Ela tem um conteúdo de uma profundidade muito grande, um conteúdo muito importante para a igreja, um conteúdo essencial para a igreja, que nós precisamos sentar com calma, ler atentamente, meditar, ouvir, buscar aprender e aplicar nas nossas vidas aquilo que Paulo está ensinando através das cartas aos Efésios. Inspirado por Deus, Paulo escreve esse texto belíssimo para a instrução não apenas da igreja que estava na cidade de Éfeso, mas da igreja no sentido universal, da igreja que está espalhada pelo mundo inteiro. Falando um pouquinho da carta, a carta, ela, como nós já citamos, ela tem a autoria de Paulo. Todo mundo conhece um pouco da história de Paulo, aquele que estava indo por caminho de Damasco e que viu aquela luz e que ouviu aquela voz, que ficou cego por um tempo, que se converteu a Cristo, o perseguidor que virou perseguido, enfim, todos nós conhecemos alguns detalhes da trajetória, da biografia de Paulo, que também poderia ser chamado de Saulo. São os dois nomes de uma mesma pessoa. Saulo é um nome israelita, Paulo é um nome romano. Como nós sabemos, e a Bíblia mostra, Paulo era um homem que tinha a cidadania romana. Então, para os judeus, para o povo de Israel, ele era Saulo, da tribo de Benjamim, que foi educado aos pés de Gamaliel, que foi um fariseu fervoroso, mas que também era um homem da cidade de Tarso, que tinha comprado para si, ou que o seu pai comprou para ele quando ele era criança, a cidadania romana, e que por isso ele tinha alguns direitos a mais diante do Império Romano. O livro de Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 16, mostra um pouco mais disso, que Paulo, como cidadão romano, ele receberia um tratamento diferente.
Ao contrário do que muitos pensam, não foi Deus que mudou o nome de Saulo para Paulo, mas Paulo já tinha esses dois nomes. Quando ele se torna apóstolo, ele passa a usar o nome de Paulo, a se concentrar mais nesse nome, justamente por ter uma facilidade maior de adentrar as províncias do Império Romano, aos gentios, às outras nações, e poder lhe pregar o Evangelho. Como Paulo passa a ser conhecido pela história como o apóstolo dos gentios, ou seja, o apóstolo dos estrangeiros, o apóstolo que difundiu o Evangelho entre os outros povos, entre os povos não judeus, entre as nações da terra. Embora muitos outros apóstolos também tenham feito isso, mas Paulo acaba sendo aquele que se destacou mais nessa missão, em direcionar o Evangelho aos gentios. Paulo ele esteve em Éfeso rapidamente, como conta a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Ele passou, seguiu viagem e deixou naquela cidade Áquila e Priscila. E foram esses dois que deram início à igreja naquele local, uma pequena comunidade de fiéis. Quando Paulo volta e passa naquela região mais uma vez, e ele encontra ali aqueles discípulos, ele resolve ficar e ele começa a pregar com muita ousadia naquela cidade. E muitas pessoas começam a se converter, começam a vir a Cristo, e o Evangelho começa a ganhar força, começa a se expandir não só naquela cidade, mas nas regiões circunvizinhas. E Paulo começa a ficar afamado entre os homens daquela cidade, ao ponto dele pregar num anfiteatro cercado de pessoas, e o anfiteatro de Éfeso era um dos maiores do mundo na época, cabia 25 mil pessoas. E Paulo prega ali, prega a multidões e muitos se convertem. A Bíblia vai dizer no capítulo 19 do livro de Atos que as pessoas se convertiam e imediatamente deixavam para trás as suas práticas pagãs, que muitos eram curados, que espíritos imundos eram repreendidos e que o povo daquela cidade ficava pasmado com o poder de Deus sendo manifestado ali, com o poder do Evangelho que estava sendo manifestado ali e com a transformação de vida que eles podiam ver em muitas pessoas ali. Ficou tão grande a coisa que os líderes daquela cidade e os comerciantes eles se sentem incomodados com a pregação de Paulo, porque eles veem as pessoas se transformando e era algo tão grande que as pessoas abandonavam os seus antigos deuses, os seus antigos ídolos, as suas antigas práticas e deixavam de comprar as coisas no comércio que era consagrada à deusa Diana, que era a padroeira da cidade de Éfeso, a deusa que era considerada a deusa da fertilidade, da virgindade, a deusa da caça. Havia um templo imenso naquela cidade, um templo cheio de monumentos, com mármore nas paredes, uma coisa impressionante. Tanto é que o templo de Diana, em Éfeso, ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E as pessoas iam naquele templo e frequentavam diariamente e compravam as bugigangas que havia no mercado e as imagens de Diana e faziam oferendas e sacrifícios e havia uma prostituição cerimonial e eram orgias, enfim, era uma coisa absurda, abominável aos olhos do Senhor. E era assim que vivia o povo da cidade de Éfeso. Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano na época. Era uma cidade que tinha um comércio ativo, era a capital da província, tinha um porto muito movimentado. E quando Paulo começa a pregar o Evangelho naquela cidade, ele começa a sacudir aquele povo de uma forma impressionante que os homens ficam temerosos. E eles dizem um para o outro, olha, nós vamos perder o nosso comércio, nós vamos perder o nosso lucro, porque esses crentes malucos estão pregando aí, o povo está se convertendo, o povo está mudando, o povo está deixando para trás os ídolos, o povo não está mais comprando as imagens, o povo não está mais comprando as coisas consagradas no mercado, o povo não frequenta mais o templo de Diana, e a nossa deusa Diana vai ficar triste, e não sei mais o que. E aí eles vão e começam a pressionar os cristãos, e eles começam a questionar, e eles começam a atentar contra os cristãos, contra os companheiros de Paulo, e contra o próprio Paulo, ao ponto de os discípulos não permitirem que Paulo fosse até a presença deles, porque eles se reúnem em assembleia na cidade com o objetivo de parar os cristãos, e Paulo manifesta o desejo de ir para aquela assembleia e de falar com eles, mas os discípulos, receosos, com medo do que eles poderiam fazer contra Paulo, não permitem que Paulo saia, e Paulo acaba ficando contido ali por um momento, e há uma grande celeuma, uma grande revolta naquela cidade. Mas o importante é ressaltar aqui, que mesmo com todos os obstáculos que surgiu, o Evangelho
prosperou naquele lugar. E muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram transformadas. Quando você lê o capítulo 18, o capítulo 19, no livro de Atos dos Apóstolos, você vê o que é o verdadeiro evangelho. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, ele traz um impacto profundo sobre qualquer lugar, porque o evangelho ele transforma, porque o evangelho ele muda as pessoas, porque o evangelho ele traz arrependimento, porque o evangelho ele traz conversão, porque quando o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é o evangelho Nutella, não é o evangelho mamão com açúcar, sem raiz, sem profundidade, um evangelho superficial, sabe, aquele evangelho Maria Mole. Esse evangelho aí não faz nada, ele nem arranha a superfície. Agora o evangelho verdadeiro, genuíno, pregado no poder do Espírito Santo, ele penetra no coração e ele muda as pessoas, ele transforma as pessoas profundamente, e essa transformação ela acaba impactando tudo à volta, ela impacta a cidade inteira. E foi o que aconteceu em Éfeso. As pessoas foram convertidas e aquela cidade inteira foi impactada pelo poder da pregação do Evangelho. Oxalá nós consigamos fazer o que Paulo e aqueles discípulos fizeram em Éfeso. Queira Deus nós preguemos o Evangelho com tanta ousadia, com tanta sinceridade, com tanta profundidade, que venhamos causar impacto na nossa cidade, que venhamos causar impacto na nossa região, no nosso país. Queira Deus que nós sejamos capazes e cheios do Espírito Santo, instruídos na palavra para fazermos isso. Que Deus venha levantar homens e mulheres para fazer isso. Conta-se a história que D.L. Moody uma vez estava num açougue e o açougueiro olhou para ele e disse: olha, o mundo ainda está para ver o que Deus é capaz de fazer com um homem que consagra a vida inteiramente a Ele. Aí D.L. Moody se levantou da cadeira e disse: eu serei esse homem. Ele foi para casa orar, foi cheio do Espírito Santo e ele impactou toda uma nação com a pregação do Evangelho. Que nós possamos ser como foi Paulo, como foi Apolo, como foi Priscila, como foi Áquila, como foi o D.L. Moody e tantos outros ao longo da história. Venhamos impactar a nossa geração, a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação com o poder da pregação do Evangelho, com o Espírito Santo agindo através de nós. Voltando aqui para a história de Paulo, Paulo prega o Evangelho ali, ele passa cerca de 2 a 3 anos naquela cidade, pregando o Evangelho, a igreja cresce, a igreja se fortalece, a igreja fica estruturada, e Paulo então se sente confortável para partir, mas deixa ali Timóteo que passa a liderar a igreja. Então quando nós vamos ver a história da igreja de Éfeso, nós vemos que essa igreja foi uma igreja privilegiada. Ela teve Paulo como seu pastor, ela teve Timóteo, o jovem Timóteo como seu pastor, ela teve o apóstolo João como seu pastor. Então foi uma igreja privilegiada, uma igreja que recebeu grandes homens de Deus e que foi instruída na doutrina, foi instruída no ensinamento de Cristo. E era uma igreja que tinha um apego muito grande, muito profundo à doutrina cristã. Era uma igreja que não tolerava os falsos mestres, os falsos profetas, as falsas doutrinas. Era uma igreja que era perseverante, que não desistia, que não desanimava. Quando você for ler lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao 7, você vai perceber que Jesus Cristo elogia justamente essas características da igreja de Éfeso. Uma igreja perseverante, uma igreja que segue firme, que não desanima, uma igreja que conserva a doutrina, que conserva a pureza, uma igreja zelosa, uma igreja firme, uma igreja que não tolera as falsas doutrinas, mas Jesus faz uma advertência. A igreja que acabou deixando de lado o primeiro amor e que precisa voltar a este primeiro amor. E quando nós lemos em Efésios, no capítulo 1, versículo 15 e 16, nós vamos ver que Paulo elogia aqueles cristãos justamente pelo amor, pelo espírito de amor que eles possuíam. Que amor era esse? O amor de um pelos outros, o amor que eles tinham por Deus. A devoção, a paixão, o brilho no olho, a sede, a ânsia por aprender mais da palavra, a ânsia por buscar a Deus, a ânsia por agradar a Deus, a ânsia por fazer a vontade de Deus. Eles não apenas sentavam para aprender, mas eles sentavam com a mão nos joelhos, o olho brilhando, um desejo intenso de aprender a palavra e de fazer a vontade de Deus e de cumprir a obra de Deus. Só que com o tempo,
eles acabaram perdendo esse brilho no olhar, esse apetite. Eles ainda eram fiéis, eles ainda conservavam a doutrina, mas já não tinham mais aquele fervor inicial. Queira Deus que nós jamais venhamos perder o fervor, jamais venhamos perder o brilho no olho, a ânsia, o desejo ardente da presença de Deus, de aprender mais de Deus, de fazer a vontade de Deus, de estar com os nossos irmãos, de ganhar almas para o reino do Senhor, de fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer, aquilo que foi a última ordem de Cristo para nós, de ir por todo mundo e fazer discípulos dentre todos os povos, de ensinar a palavra do Senhor tal qual Ele nos ensinou, de conservar a doutrina tal qual Ele nos ordena que façamos. Então, a igreja de Éfeso, ela teve essa característica inicial, amor e perseverança e fidelidade doutrinária, mas no meio da jornada ela continuou perseverando, continuou fiel à doutrina, mas perdeu um pouco daquele amor, daquela intensidade. E Jesus vai estimular aquela igreja a retomar de onde ela parou. Agora, voltando mais para o contexto de quando Paulo escreveu essa epístola, a epístola foi escrita por volta do ano 61 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Roma. Por isso a epístola aos Efésios é chamada de uma das cartas do cárcere que Paulo escreveu quando estava preso, e ela também é chamada de encíclica. Por que ela é chamada de encíclica? Porque ela contém um conteúdo doutrinário muito profundo e muito importante. Ela não era uma instrução direcionada apenas à igreja de Éfeso. Ela era uma instrução direcionada a todas as igrejas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo fala de muitos problemas da igreja de Corinto, das questões daquela igreja, porque ele já estava respondendo a algumas questões que foram levantadas e que foram enviadas para ele. Mas quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele fala de algo profundo, de algo abrangente, de algo que era relacionado àquela igreja no sentido local, mas também relacionado à igreja no sentido universal. E as doutrinas e os ensinamentos que Paulo vai nos mostrar nessa carta são profundos e são indispensáveis para a igreja hoje. Paulo vai chamar a igreja à unidade. Ele vai dizer, olha, no capítulo 4, ele vai chamar a igreja a estar junta, unida, orando um pelo outro, suportando um ao outro. Ele vai dizer, olha, perseverem, sejam diligentes, sigam firmes na unidade do Espírito e no vínculo da paz. Lembrem-se, há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Então nós somos um corpo, nós somos uma igreja. Nós não somos várias, somos um no sentido universal, que fique bem claro. Somos uma noiva do Cordeiro, somos um corpo de Cristo. E como um corpo nós precisamos estar ligados, conectados, bem ajustados, vivendo em harmonia, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas características peculiares, das nossas distinções. Nós precisamos viver interligados, unidos e sendo edificados na palavra. Uma das coisas que Paulo vai deixar bem claro nesse capítulo de número 4 é a necessidade de que nós venhamos a ser edificados constantemente. Outra maneira como Paulo se refere à igreja na carta aos Efésios é chamando a igreja de um edifício que é edificado por Deus. Então Deus nos edifica através da sua presença, Deus nos edifica através da sua palavra. Nós precisamos sentar, ouvir e meditar na palavra que é nos dada para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, Deus deu à igreja pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, para que a igreja seja edificada na palavra, para que a igreja seja aperfeiçoada, para que a igreja não seja como meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina, mas para que ela cresça na verdade, para que ela seja edificada, estruturada na verdade. E que verdade é essa? A palavra de Deus. Então nós precisamos perseverar nessa verdade, crescer nessa verdade. E lembrar da importância da unidade. Como igreja, nós não devemos viver em contenda, em conflito, degladiando um ao outro, caluniando, difamando, acusando, apontando um ao outro.
Nós precisamos ser intolerantes com o pecado, intolerantes com as falsas doutrinas, com os falsos mestres, com as heresias, mas precisamos andar em comum acordo. Por mais que nós tenhamos interpretações divergentes num ponto ou no outro, diferenças num aspecto ou no outro, mas nós precisamos perseverar na unidade, na comunhão, dentro desse espectro cristão, desse cenário cristão que envolve muitas pessoas de diversas nações e de diversas culturas, que envolve muitas questões que são diferenciadas dentro de um ponto de vista interpretativo, mas que nós precisamos ter um pouco de discernimento, de sabedoria para entender que naquilo, como eu disse no princípio, que é essencial, nós precisamos ter unidade. Naquilo que não é essencial, precisamos ter a liberdade, o respeito, a compreensão. E em tudo nós precisamos andar em amor, perseverando, orando uns pelos outros, encorajando uns aos outros, congregando, apoiando, incentivando. Em Hebreus, no capítulo de número 10, no versículo 25, a Bíblia nos exorta a continuar nos reunindo como igreja, encorajando uns aos outros, pois breve é o dia. Que dia? O dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vemos algumas coisas acontecendo nesses nossos dias, de pessoas, sabe, degradando uma ao outra nas redes sociais, na mídia, expondo um ao outro e trocando farpas e acusações e indiretas que vai e que vem, nada disso traz edificação para a igreja. Nada disso é agradável aos olhos do Senhor. Pelo contrário, só nos envergonha diante do mundo. Mas quando nós deixamos algumas dessas nossas diferenças de lado e começamos a orar juntos em prol da igreja e a orar juntos para que Deus tenha misericórdia das pessoas, para que Deus salve, para que Deus transforme, nós mostramos à igreja, nós mostramos ao mundo, nós mostramos a todos o que é de fato servir a Cristo. Paulo nos chama na carta aos Efésios a essa unidade. Isso não significa que nós vamos ser todo mundo igual, pensar igual e fazer tudo igual. Não é isso que ele está falando, não é isso que eu estou chamando a atenção. Eu estou falando de andar em harmonia, em compreensão, suportando um ao outro, tolerando um ao outro, vivendo sem esses conflitos, essas picuinhas menores, que muitas vezes são mais fundadas no ego de cada pessoa do que na palavra de Deus. Quando eu me encontro com uma falsa doutrina, uma heresia, um falso mestre, um falso profeta, o meu dever é expor, é denunciar e mostrar por que aquilo é uma falsa profecia, porque aquilo é uma heresia, porque aquilo é um falso ensino. Eu não posso me furtar a isso. Mas isso nada tem a ver com essas disputas que a gente vê hoje entre o calvinista e o arminiano para ver quem está certo e quem está errado. E aí um acusa o outro. Qual é o benefício disso? Qual é a lógica disso? Isso só traz problema. Mas quando eu ando na verdade, com compreensão, defendendo a sã doutrina, proclamando o verdadeiro evangelho, o evangelho da paz, o evangelho de Cristo, aí o poder de Deus se manifesta na minha vida, aí o poder de Deus atinge o coração das pessoas, e aí a gente pode ver acontecer na nossa cercania, na nossa cidade, na nossa nação, aquilo que aconteceu em Éfeso. As pessoas se convertendo a Cristo verdadeiramente, de maneira tão profunda que incomoda o mundo inteiro. Que o mundo inteiro tem que parar e falar, vamos calar esse povo, porque senão ele vai converter a todo mundo, porque senão ele vai convencer a todo mundo. Que o Evangelho venha a ser manifestado nas nossas vidas todos os dias. A carta de Paulo aos Efésios traz um ensino maravilhoso para todos nós. Ao longo desses 3 meses nós vamos meditar nesse ensino e eu tenho certeza que nós vamos aprender coisas maravilhosas, coisas saborosas para a nossa vida. Paulo instrui a igreja a viver em unidade, a igreja a orar um pelo outro e a se revestir da armadura de Deus. Você tem que entender que nós temos, como Paulo fala na Epístola aos Efésios, no capítulo 6, nós temos uma luta, nós temos uma batalha espiritual. É uma batalha pessoal, individual, minha todos os dias, mas também é uma batalha coletiva, porque a igreja junta, a igreja ela é perseguida, a igreja ela enfrenta uma batalha todos os dias, uma batalha contra o mundo, contra os principados
e contra as potestades. E nós só vamos conseguir vencer essa batalha juntos, ligados, unidos pelo poder do Espírito Santo, unidos pelo ensino correto das Sagradas Escrituras, pela pregação do verdadeiro Evangelho, na comunhão, na oração, na perseverança. Se nós nos concentrarmos naquilo que Paulo escreveu, no capítulo, principalmente nesses capítulos, o capítulo de número 4, 5 e 6, do livro de Efésios, Paulo vai nos dar uma instrução muito profunda acerca da unidade do corpo de Cristo, acerca da perseverança da igreja, acerca da batalha espiritual e da necessidade que nós temos de nos revestir, cada um individualmente, mas também no coletivo, como igreja, para essa batalha de nos revestirmos da armadura de Deus. Paulo ainda vai despertar o nosso olhar, para que nós venhamos reconhecer que a nossa salvação não se dá pelas nossas obras, mas pela graça salvadora de Cristo, como ele diz no capítulo 2, que nós fomos tirados da morte, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos resgatou, nos deu vida pelo seu amor, pela sua graça, para que a gente venha viver unidos como irmãos, como um só corpo, apesar de sermos membros distintos, com cada um com a sua função, cada um com o seu lugar, cada um com o seu espaço, mas que no conjunto da obra nós fazemos parte de um mesmo corpo e precisamos nos comportar dessa forma, vivendo na unidade, como ele fala, na unidade do Espírito, no vínculo da paz, em harmonia, embebidos pelo poder do Espírito Santo, como ele diz no capítulo 5, no versículo 18, enchei-vos do Espírito. Então, se nós vivermos cheios do Espírito Santo, guiados pela palavra da verdade, revestidos da armadura de Deus, unidos no amor e na compreensão, pode ter certeza de uma coisa: o nosso testemunho vai impactar o mundo, a nossa pregação vai impactar o mundo, a nossa oração vai impactar o mundo. Então, que ao longo desses 3 meses nós possamos juntos aprender sobre essa epístola maravilhosa aos Efésios e sobre esse tema central que vai tratar justamente da igreja. Quem é a igreja? Eu, você, nós. Nós juntos somos a igreja, nós juntos somos a noiva do Cordeiro, somos o corpo de Cristo e precisamos perseverar nisso, perseverar na comunhão, na oração, na doutrina cristã, no partir do pão e na evangelização. E eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes nas nossas vidas e coisas grandes através de nós. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e vamos seguir firmes, orando um pelos outros, porque nesses tempos difíceis, nesses tempos de crise que estamos vivendo, Deus tem coisas profundas a falar conosco e a nos revelar. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.